Olá a todos, nós vamos dar início aqui à primeira aula da disciplina de conceitos básicos de segurança nos serviços com eletricidade, que faz parte do curso técnico de segurança do trabalho. Bem, eu me chamo Danilo, eu sou técnico em eletromecânica formado pelo IFP, sou engenheiro eletricista formado pela Universidade de Santo Agostinho, especialista em sistemas elétricos de potência pela Universidade Cândido Mendes e atualmente eu estou fazendo mestrado em proteção de sistemas elétricos na Universidade Federal do Piauí. E a gente vai dar início aí à gravação das aulas, onde a gente vai tentar abordar todo o conteúdo que está disposto na apostila que está na plataforma, certo? E para isso, na parte introdutória, nós vamos ver alguns conceitos que são fundamentais para o entendimento da disciplina. A eletricidade, ela é uma forma de energia. E é interessante a gente entender que energia não se trata apenas de energia elétrica. Energia é a capacidade de realizar trabalho. E o trabalho ele pode se dar das formas mais variadas possíveis. Deslocamento de um corpo, rotacionar o eixo de um motor, iluminar um ambiente, resfriar um ambiente, aquecer um ambiente, tudo isso é realização de trabalho. E isso se dá através da energia. E como a gente viu, a energia elétrica é apenas um tipo de energia. A gente dispõe aí das mais variadas possíveis. Mas como essa disciplina ela se trata de segurança com trabalhos com eletricidade, a gente vai procurar focar o nosso entendimento na energia elétrica. E para isso é necessário que nós conheçamos alguns conceitos fundamentais, como o conceito de elétron, que o elétron ele é uma partícula presente na estrutura do átomo. Essa partícula, diferente do núcleo, que é composto por prótons e nêutrons, ela tem a capacidade de se deslocar de um átomo a outro. Esse deslocamento dos elétrons é o que nós podemos chamar de corrente elétrica, que é outro conceito extremamente fundamental na eletricidade, o conceito de corrente elétrica. Movimento de elétrons ordenados em um material. E elétron é uma partícula da estrutura do átomo, certo? Outros conceitos extremamente importantes é o conceito de tensão. A tensão ela é uma força elétrica que vai proporcionar esse movimento dos elétrons, certo? Para que os elétrons saiam da estrutura do seu átomo e se desloquem para outro, é necessário que tenha uma força. Essa força é chamada de tensão. E essa força ela se origina da diferença de potencial entre dois pontos ou dois corpos, certo? Essa diferença de potencial ela se dá pelo acúmulo de elétrons. Então, se você tem mais elétrons em um ponto e menos elétrons em outro, você tem uma diferença de potencial ou tensão. E essa diferença de potencial permite o deslocamento dos elétrons, certo? Permite o fluxo de corrente elétrica. Outro conceito é o de resistência elétrica. Esse conceito ele trata da capacidade intrínseca do material. Todo material tem a capacidade de se opor à passagem da corrente elétrica. Alguns têm resistência maior, ou seja, pode se opor de maneira mais forte à passagem de corrente elétrica, e outros têm uma resistência menor. Eles têm uma capacidade menor de se opor à passagem da corrente elétrica. E a gente vai ver mais à frente que a partir da resistência nós vamos ter duas classificações de materiais, certo? Então, cada material tem sua propriedade intrínseca, que é a chamada de resistência elétrica. E o quinto conceito é o conceito de potência elétrica. Potência é a capacidade que um material tem de converter energia em um intervalo de tempo. E aí a gente tem que ter a noção de que a energia elétrica ela é utilizada para gerar um trabalho, resfriar um ambiente. Então, quanto maior a potência do ar-condicionado, um exemplo, mais rápido ele vai conseguir converter a energia elétrica
em energia térmica e resfriar o ambiente. Então, a potência é capacidade de conversão de energia elétrica em energia cinética, energia elétrica em energia térmica e por aí vai, no intervalo de tempo. Quanto mais potência conseguir converter em um intervalo de tempo maior, maior a capacidade de potência desse equipamento. E aí nós chegamos à lei fundamental da eletricidade, né? Que é a regra básica da eletricidade, que a gente chama de lei de Ohm. Ohm foi um cientista que estudou a relação entre tensão e corrente no material. E ele descobriu que cada material tem uma proporção direta entre a diferença de potencial aplicada nos seus pontos e a corrente que passa nele. E a partir daí ele conseguiu formular essa fórmula, onde ele diz que tensão é igual a corrente vezes a resistência do material. Então a tensão, a força elétrica, ela vai ser igual à resistência, que é uma capacidade intrínseca do material, vezes o fluxo de elétrons que passa nesse material. Tem até essa caricatura que ela pode ajudar a gente a entender um pouco dessa forma. A gente percebe que a tensão, ela é a força que desloca o elétron, e a resistência, que é a capacidade do material de se opor. Quanto maior a resistência, mais apertado esse nó. Quanto menor a resistência, mais frouxo esse nó e mais livre a passagem de corrente. E como a gente viu, a partir do conceito de resistência, a gente pode conceituar dois materiais básicos na eletricidade, que são os materiais condutores e os materiais isolantes, certo? Os materiais condutores, o elétron, que é aquela estrutura elementar do átomo, ela não está fortemente presa ao núcleo do átomo. Ou seja, ela pode se desprender do núcleo do átomo de maneira mais fácil, com uma força menor. Esses materiais ditos condutores, eles são utilizados largamente na eletricidade para fazer a condução da corrente elétrica. E aí a gente tem todos os materiais condutores, eles são associados, digamos assim, a um metal. Nós podemos ver que é o ouro, o latão, o alumínio, o ferro, prata. Todos os materiais que têm esse aspecto metálico, eles são materiais condutores. E os materiais isolantes, eles têm uma força maior que prende o elétron à estrutura do núcleo do átomo. Isso quer dizer o quê? Que precisaríamos de uma tensão, uma força muito maior para deslocar o elétron de um átomo a outro. Isso inviabiliza esse material para o uso de condução de corrente elétrica. Porém, ele é muito isolado, muito utilizado como materiais isolantes. O revestimento do fio, as luvas que são utilizadas como equipamentos de proteção individual, e são materiais que são associados ao PVC, ao plástico. É fácil a gente identificar eles a partir da questão visual, certo? E temos outro conceito extremamente importante, esse entendimento, que ele também é muito importante para os conceitos que a gente vai ver relacionados à segurança do trabalho, que é o de corpo eletrizado. Um corpo eletrizado, ele é um corpo que tem, de maneira desproporcional, de maneira desigual, a quantidade de elétrons é diferente da quantidade de prótons, que é a partícula positiva do átomo. O que acontece? Se um corpo ele tem mais prótons que elétrons, ele está carregado positivamente. Se um corpo tem mais elétrons do que prótons, ele está carregado negativamente. E nós vamos ver que existem 3 processos de eletrização, que são processos que eu vou eletrizar, o meu corpo. Primeiro é o por atrito, que é basicamente esfregar um corpo no outro. A partir disso, eu consigo gerar um processo de transferência de elétrons carregando um corpo. O outro é por meio do contato, aonde eu tenho um corpo neutro, um corpo eletrizado, e o simples contato desse corpo produz a eletrização no corpo neutro.
E tenho a terceira situação, que é por indução. A indução, ela não vai ser necessária ocorrer o contato, só precisa a aproximação. A partir da aproximação de um corpo eletrizado com um campo magnético, ele pode eletrizar o outro corpo neutro que está a uma certa distância dele, ok? Bom, a gente encerra por aqui a primeira aula com esses conceitos que são extremamente fundamentais para o entendimento da eletricidade, e a partir do entendimento da eletricidade a gente vai conseguir compreender as medidas necessárias para o trabalho com segurança nessas instalações, ok?